Nós vamos começar, então, a falar sobre as vias aéreas. Começando das vias aéreas superiores, tá? Basicamente, dois tópicos que nós vamos tratar a princípio, que seria a rinite e a sinusite. Hoje, nós vamos ficar só na rinite, tá? A gente chama de afecções, né? Não infecções. Infecção, você sabe, está envolvido um micro-organismo. Mas quando eu falo de afecção, eu estou falando de algum processo que levou a algum dano, alguma injúria, alguma lesão e que induziu um processo, às vezes, inflamatório naquela via, mas sem necessariamente com a presença de um micro-organismo. Tá? Nesse caso, a gente pode ter, né, outras coisas que vão desencadear até calor, frio, é, gases tóxicos, né? Qualquer coisa que seja substância irritante, alérgenos, né? Então são todas essas possibilidades aí. Então, beleza, vamos lá. Então, a primeira coisa, nós vamos falar de rinite, né? E uma coisa que eu tenho visto muito, né, o pessoal até camisa sendo feita aí, né, mas não é coronavírus, é rinite, né? E isso pode confundir muito a partir do momento que, né, algumas das manifestações do Covid-19, né, iniciais principalmente, são, né, espirro, a tosse, a congestão nasal, aquilo tudo assim que. Agora, vários dos sintomas né, da infecção pelo corona não tem nada a ver com a rinite, né? Então, mas até mesmo meu motivo de afastamento lá no posto foi muito ligado a sintomas que podem ser confundidos e que muitas vezes até impressionam um pouco os outros, né? Então, atender um paciente, mesmo com máscara, mas tossindo igual desesperado, isso daí não dá muita confiança para o seu usuário lá, né? Da mesma forma, a pessoa espirrando à torta e à direita pode hoje ser, inclusive, discriminado aí, nos diversos meios, né? Então, o que é a rinite? Bom, tem várias definições, né? Mas vou falar de algumas aqui, mas a rinite ela seria, primeiro, antes de tudo, né? Sempre que a gente tem esse it no final, geralmente arremete à inflamação. Então, o caso é a inflamação da mucosa do revestimento nasal, caracterizada pela presença de um ou mais dos seguintes sintomas, né? Então, a obstrução nasal, a rinorreia, os espirros, o prurido e a hiposmia. Hiposmia é a diminuição do olfato, né? Quando a pessoa não consegue sentir odores, né? Então, da turma aí, alguém tem rinite aí? Rinite talvez seja uma dessas patologias aí mais comuns, né? Principalmente aquela que nós vamos tratar hoje aqui, né, de forma especial, que é a rinite alérgica, né? Muito bem. Então, a rinite alérgica, né, ou rinopatia alérgica, ela constitui numa reação alérgica na mucosa nasal a determinados antígenos, né? Agora, pode ser diversos tipos de antígeno, inclusive sendo presentes na alimentação, mas a maior parte são mesmo os antígenos inalatórios, né? Eu tenho diversos antígenos inalatórios aí que podem desencadear crises de rinite, né? Eu mesmo sou uma pessoa que tem uma rinite alérgica bem acentuada. Quando eu vou para algum lugar que eu sabidamente vou encontrar poeira, mofo, seja lá o que for, né, assim, fora das condições normais aí da gente, eu já faço toda uma profilaxia. Agora, às vezes, a gente é pego de surpresa, né? Então, complicado. Então, aqui é uma imagem mostrando, né, dentro da anatomia do nariz, né, por dentro nós temos algumas dobras de mucosa, né, que são, né, que tem uma utilidade anatômica aqui, que é justamente aquecer o ar que passa pelo nariz, filtrar, né, também de certa forma, assim, né, reter algumas partículas e para depois conduzir esse ar já aquecido pela laringe, né, o laringe e para descer para a traqueia e por aí vai para a respiração, né? Então,
nessa presença, né, dessas mucosas, entrando em contato com o ar que está sendo aspirado. Algumas dessas partículas que são retidas, muitas vezes são substâncias, né, são partículas que provocam alergia. E aí, como está mostrando aqui, né, bem avermelhado, bem inchado, né, aparecendo aqui, vai ocorrer então esse processo inflamatório, e essa inflamação, então, é que vai causar toda a sintomatologia. Uma coisa importante a ser acentuada é que o indivíduo está de olho vermelho, e esse olho vermelho, né, tanto essa manifestação oftálmica, como também no ouvido, ela às vezes aparece em consequência dessas infecções, ou melhor dizendo, dessas afecções nas vias aéreas. Há uma intercomunicação muito grande, principalmente dos terminais sensitivos desses locais, né? As meninas aí que pinçam sobrancelha, já devem ter ouvido falar nisso, né? Se é que já não viveram isso. Isso que pinçar a sobrancelha dá vontade de espirrar, né? Então, por quê? Porque toda a via, né, sensitiva aqui da face, ela está mais ou menos integrada. Isso quando não há comunicação, como o ducto lacrimal com a fossa nasal, assim como a tuba auditiva com a região da nasofaringe. Então, tudo muito intercomunicável, né, incomunicado aqui. Então, é muito comum a pessoa estar com o episódio de rinite, aparecer aquelas crises, que a gente fala, né, na sensação daquela coriza, mas que dá aquela uma pressão, uma ardência que sobe pelo nariz, aí que seu olho lacrimeja. Então, é tudo muito integrado aqui. É difícil você ter um sintoma, né, nessa região e não ter manifestação em outros locais, né? Então, a rinite talvez seja, como eu disse, uma das afecções das vias aéreas mais comuns e mais populares. Praticamente todo mundo, em maior ou menor grau, vai apresentar um episódio de rinite, né? Então, eu posso classificá-la, né? A classificação, isso aqui é de acordo com a Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia, então, classifica a rinite segundo o fator etiológico, ou seja, segundo a causa. Então, eu tenho aquelas que são infecciosas, né, de origem viral. Né? Então, num resfriado, por exemplo, o adenovírus, ele vai, né, acometer ali a adenoide, né, a tonsila adenoide, né, e vai produzir um processo inflamatório ali, e a repercussão é em toda a via respiratória superior, como a gente disse, né? Então, é bastante comum que essa rinite, né, seja proveniente, aí aquela frequente, quando ela tem um resfriado mais intenso. Bacteriana, né, um processo, uma infecção bacteriana ou fúngica na via aérea, ela também vai desencadear um processo inflamatório, né, para poder combater esses micro-organismos e, consequentemente, vai aparecer também esse quadro, toda essa característica aí, né, dos sinais e sintomas da rinite. Aqui, normalmente, vai aparecer um sinal a mais, né, pode aparecer a febre, né, tanto na viral quanto na bacteriana ou fúngica, pode aparecer algum episódio febril, coisa que normalmente na alérgica, que é o nosso principal alvo hoje, não acontece. Muito bem. Outra grupo, né, são as não alérgicas, né, a rinite não alérgica. Ela pode ser induzida por drogas ou fármacos, né, como, por exemplo, o uso contínuo de vasoconstritores tópicos. Né? Então, tem gente que é viciado esses medicamentos para nariz, né, para desentupidores aí, né, do nariz, né, vasoconstritor nasal. Então, né, esses fármacos, eles com o tempo, eles vão desencadeando processos, às vezes, reversos. Né? O nosso organismo ele tem mecanismos para compensação. Então,
Então, quando eu começo a usar uma substância que é vasoconstritora, eu posso ter dois efeitos opostos e que, no final das contas, vão levar a consequências graves. Primeiro, né, ao usar o vasoconstritor nasal, eu posso diminuir a circulação naquela área da mucosa e levar a dano nessa mucosa, né? Em casos mais sérios, posso levar até necrose da mucosa nasal, se a pessoa não tiver um devido fluxo sanguíneo naquele tecido, né? No canto oposto, que eu disse para vocês, é o seguinte, que nosso organismo, como eu falei, ele tem mecanismos de adaptação. Então, se eu uso continuamente um fármaco que está produzindo vasoconstrição na minha mucosa, a tendência é que eu desenvolva mecanismos para aumentar esse calibre dos vasos, ou seja, produzir vasodilatação. Então, enquanto eu estou usando o descongestionante nasal ali, né, o vasoconstritor, uma coisa está compensando a outra, né? Ou seja, os mecanismos que o meu organismo está evoluindo, ou está propiciando para compensar a ação do vasoconstritor, está em equilíbrio com o próprio vasoconstritor. Mas aí a pessoa para de usar o vasoconstritor por algumas horas e aí vem o edema, vem o quadro todo aí da rinite, justamente induzida por essa ausência do fármaco. É o chamado efeito rebote, né? Então, estou usando continuamente um medicamento, paro de usá-lo, vem geralmente o efeito contrário, certo? Anti-inflamatórios não hormonais ou não esteroidais, isso nós vamos comentar mais à frente, tá? Alguns antihipertensivos, né, principalmente beta-bloqueadores, então, os receptores beta estão envolvidos aí, principalmente os beta-2, né, envolvidos aí nas vias aéreas, então obstruí-los ali pode não ser uma estratégia muito interessante, bloqueá-los. Alguns antipsicóticos, ou psicotrópicos antipsicóticos, como, por exemplo, os neurolépticos, né? A cocaína, obviamente, principalmente se ela for usada por via inalatória, a cocaína, ela faz parte de um grupo de anestésicos, né? A cocaína, ela, inclusive, já foi usada com finalidade anestésica. Então, ela também tem ação vasoconstritora. Então, aquelas pessoas que fazem uso contínuo de cocaína por via inalatória, eles vão desenvolvendo justamente isso daqui, né? O efeito vasoconstritor que eu citei, podendo levar a necrose, inclusive necrose do septo nasal. Isso daí tem descrito demais na literatura, pessoas que cheiram cocaína demais. Então, ele tem esse efeito irritante também. Outras causas diversas. Pode ter origem hormonal, pode ser uma rinite eosinofílica, né, não alérgica, pode ser uma rinite idiopática, que a gente não consegue identificar a causa, pode ser uma rinite neurogênica, né, ou seja, relacionada com o nervo ali, com a região do próprio nervo que leva a sensação ali e as respostas, né, tanto os estímulos aferentes quanto eferentes, né, gustatório, emocional, pode ter efeito, né, irritante devido ao ar, né? Então, pessoas que têm crise de rinite quando estão dentro do ambiente com ar-condicionado, por exemplo, né? Isso é relativamente comum. Ou o ar, não só frio, mas às vezes o ar seco, né? Que o ar-condicionado propicia. Então, além de outras coisas que nós vamos discutir mais à frente ali, que o ar-condicionado pode ocasionar. E, né, no caso, também pode ser uma rinite neurogênica por causa da idade, né, senil. Rinite atrófica ou rinite associada ao refluxo gastroesofágico. Então, há pessoas que têm refluxo, eu tenho refluxo, né? São longos anos cultivando minha hérnia de hiato, né? Porque, né, bebe, vai dormir com o estômago cheio, e aí vem o refluxo, né? Então, ela vai lesionando ali, né, a válvula que evita esse refluxo, e, consequentemente, quando deita,
né, ocasiona essa volta, ela retorna. Às vezes, pessoas podem morrer por aspiração desse refluxo gastroesofágico, né? Foi o caso agora recente do professor Ângelo, né? Que é aquele anatomista, né? Que teve uma pneumonia, já estava com 85 anos, mas teve uma pneumonia induzida por refluxo gastroesofágico. Mais sérios podem vir para a região nasofaríngea e produzir irritação direta ali por causa do suco gástrico, né, que vai irritar aquela mucosa. Para vocês terem uma ideia, o que é isso? Alguém que tenha já vomitado, né, e o vômito saiu pelo nariz, né, aquela sensação de irritação, ela pode, né, pessoas que têm refluxo gastroesofágico, pode ter isso aí várias vezes na semana, então vai lesionando ali a mucosa também. Um terceiro bloco aqui seriam, né, as diversas, né? Rinite mista, que vai estar envolvendo uma e outra causa, pode ter uma questão infecciosa, uma questão alérgica, ou outra dessas outras aqui todas que a gente citou, né? Uma rinite ocupacional, que pode ser dividida aí, né, também em alérgico e não alérgico. Então, a pessoa, dependendo do ambiente de trabalho ou do tipo de trabalho que desempenha, então, indivíduos, por exemplo, que mexem com limpeza e que são induzidos aí a usar produtos de limpeza, como hipoclorito de sódio ou outras substâncias que são muito voláteis e que podem ser aspiradas, causando aí, então, irritação, ou irritação direta, ou desencadeando crises alérgicas, né? E a rinite alérgica local, só naquela regiãozinha ali onde entrou em contato com o alérgico. Tá? Então, algumas das classificações. Nós vamos trabalhar basicamente com alérgica e com alguma dessas aqui, né? Não todas, mas alguma dessas não alérgicas aqui também, citando dentro, porque o tratamento, a sintomatologia é muito semelhante. Então, não tem muito como dissociar uma da outra. Bom, então vamos falar especificamente, vou tentar falar aqui mais especificamente sobre a rinite alérgica, né? Então, uma coisa bastante comum no indivíduo que tem rinite é esse gesto, né? De colocar a mão sobre o nariz, apertar aqui no nariz, né? Porque está a coceira, né? Tem aquela coriza, né? Aquele fluxo descendo às vezes, e a obstrução nasal, que às vezes tenta compensar ali, mas é complicado, né? Então, essa área toda que está mais em vermelho aqui na imagem, normalmente ela é bastante sensível e às vezes vem aqueles impulsos, como eu disse, que provocam inclusive lacrimejamento na pessoa, né? Muito bem. A alérgica, então, ela é considerada aí, né, ela é definida como uma inflamação da mucosa, inflamação da mucosa de revestimento nasal. E nesse caso específico, deixa eu pegar um ponteirinho aqui. Nesse caso específico, como ela é alérgica, ela é mediada por IgE, imunoglobulina E, tá? Então, essas imunoglobulinas elas vão sendo desenvolvidas, lembrando, né, no processo alérgico, você tem um primeiro contato ali com o antígeno, no primeiro contato que você teve com o antígeno, beleza. Dali houve o desenvolvimento, então, de anticorpos, né? Os anticorpos. E esses anticorpos, depois, numa segunda exposição, entrou de novo o alérgico, vai aparecer, então, a alergia. Bacana. Então, nesse caso, ninguém tem uma crise de rinite alérgica na primeira exposição ao antígeno. Tá? Então, isso daí não tem muito como acontecer, não. Tá? Muito bem. Quais são, né, os principais? Bom, os principais são aqueles do ambiente mesmo. Né? Entretanto, muitas pessoas acabam contribuindo para a ocorrência dessa rinite, mantendo dentro de casa algumas coisas, né, algumas decorações que acabam ajudando nessa rinite. Então, a principal causa é o pó residencial, tá? Que se acumula em locais onde a gente deixa acumular.
é o caso de carpete, que é difícil de ficar retirando, e cortinas. Né? Um quarto de criança com cortina de tecido, a mãe que pôs lá isso daí merecia ser presa, né? Porque cortina de tecido, quando é que você lavou a última vez a cortina de tecido? Né? Então vai acumulando. E todo dia de manhã, o que, que você faz? Abre a cortina. Na hora de deitar, puxa a cortina. Nesse movimento, você está liberando esse pó residencial ali para o ambiente, né? E propiciando, então, o contato. A criança ainda não é alérgica, às vezes, mas devido ao contato frequente que ela vai tendo, né, com aquela substância alergênica, ela vai, então, desenvolver essa doença. Então, esse pó, gente, só para vocês terem uma ideia, o pólen é uma mistura de diversas coisas, mas a composição dessa poeira doméstica, ela é basicamente de célula morta, tá? E descama do nosso corpo, tá? E outros resíduos orgânicos que vão ficando por aí pelo meio do caminho. Bom, essa poeira, né, que se acumula em determinados locais, ela atrai determinados organismos, né, determinados organismos que são que se alimentam dessa poeira doméstica, né? É o caso desse desenhozinho aqui do lado, né? Desenho dessa fotografia, né? Muito bacana essa fotografia do ácaro, né? Então aqui ó, parece ser sei lá, um tecido qualquer. E esse tecido, então, a gente está vendo diversos ácaros ali em cima, né? O ácaro a gente não consegue ver, né? Isso aqui é microscopia mesmo, por microscopia. Mas o que causa a alergia não é o ácaro, são as fezes do ácaro. Obviamente que esse ácaro está ali se alimentando daquela poeira, daqueles resíduos de célula morta e outros, né, produtos aí da nossa. Na hora que você espirra, você joga célula também para todo lado, por aí vai, né? Então, nesse caso, né, ele está comendo aquilo ali, está se alimentando daquilo ali. E vai, obviamente, como todo ser vivo, liberar o que não, né, vai fazer seus excretas ali também. Né? E aquele excreta fica no tecido. Quando eu balanço lá, curtindo o quarto da minha criança lá, eu estou liberando fezes de ácaro aí pelo ambiente afora. E é um dos principais causadores, então, né, um principal alergênico presente aí no ambiente doméstico. Tá? Uma outra coisa, né, esse ácaro ele também fica nos nossos leitos, porque no leito, né, onde você passa aí 8 horas, né, alguns um pouco mais, né, outros um pouco menos, mas em média de 8 horas aí por noite, né, esse contato do nosso corpo com o tecido vai, né, liberando, descamando células de descamação ali, né, estão descamando, e acabam servindo de prato, né, principal aí para esses ácaros aí, certo? Beleza. Num leito de uma pessoa, né, de um casal, a concentração de ácaro é maior do que num leito de solteiro, 2 vezes um leito solteiro. Né? Não sei se eu me fiz entender aqui, estou dizendo que se eu tenho um leito de solteiro, né, se eu medisse a quantidade de ácaro que tem no leito solteiro e pusesse e multiplicasse por 2, mesmo assim ainda seria inferior à quantidade de ácaro presente no leito do casal. Por quê? No leito do casal existem outras secreções, né, principalmente relacionadas com ato sexual e tudo mais, que acabam ajudando no desenvolvimento desse bichinho aí, né? Esse artrópode, eu acho que é artrópode mesmo. Tá? Bom, beleza. Então, obviamente que ele vai ter preferência por locais onde tem esses tecidos e tudo mais. Época de frio, é muito comum as pessoas tirarem, né, aquelas cobertas que ficaram guardadas durante o ano inteiro. Aqui no Brasil, que faz frio 15 dias por ano, então retira lá aquela manta,
aquele edredom, né, e tal, e às vezes sem nenhum outro cuidado já vai e leva aquilo para a cama de uma vez e está carregando. Talvez não mais ácaros, porque ficou muito tempo guardado ali, pode ser que já tenham morrido, mas com certeza as fezes deles continuam por lá, certo? Então é bem complicado. Beleza? Então, tecidos. Outros locais que é onde o ácaro vai proliferar são naqueles filtros, né? Nos filtros que são, né, colocados nos ar-condicionados, né? Então, no ar-condicionado tem um filtro lá, que geralmente é um tecido também, um tipo de tecido, uma malha, que vai acumular também esses bichinhos. E se eu não faço a manutenção periódica desses filtros, eu acabo contribuindo para poluir meu ambiente com fezes de água. Bom, beleza. Pólen, né? Agora nós estamos saindo, nós estamos chegando agora na fase de outono, mas quando começa a primavera, né, é muito comum aparecer crise de rinite, crises inclusive de conjuntivite alérgica provocada por pólen, né? Então, a gente não vê, mas fica no ambiente, e a pessoa aspira aquele pólen e desenvolve o mesmo quadro aqui, porque é com as fezes do ácaro. Outra coisa que pode induzir, né, os poluentes atmosféricos, né, o ozônio, que é o O3. O ozônio ele é muito importante lá no alto. Aqui embaixo ele é um irritante terrível, né? Locais onde tem muita poluição ambiental, cidades como Nova York, por exemplo, tinha muita poluição ambiental, a concentração de ozônio troposférico é muito alta. Isso leva, inclusive, a ressecamento de borracha de vedação de, como é que fala, para-brisa dos carros, né? Janelas. Se aquela borracha vulcanizada ela resseca, imagina o que faz na sua via aérea, né? O SO2, né, o dióxido de enxofre, que é proveniente aqui na região nossa aqui, né, você passa ali em Contagem, Barreiro, Contagem ali perto da Mannesmann, né, você vai sentir o cheirinho do dióxido de enxofre ali, né? Então aquilo ali é muito presente em locais que utilizam carvão, né? Então esse carvão às vezes é rico em enxofre e na queima vai produzir dióxido de enxofre, bastante irritante também. Pelos de animais, eu esqueci de tirar o acento, né? Pelos, hoje não tem mais acento, não. Mas pelos de animais domésticos, gato, cachorro, então quem tem alergia, tem rinite e tem gato, você vai me perdoar, mas tá fazendo uma péssima escolha aí. O cachorro também, mas o gato ainda mais complicado. Por quê? Solta mais pelo, né? A troca de pelo dele é mais frequente. E segundo, não é também o pelo em si que é o responsável pela alergia, tá? Mas a saliva do gato, né? Proteínas presentes na saliva do gato que são mais alergênicas. Então, como o gato se lambe o tempo inteiro ali, fica, né, resíduos dessas proteínas no pelo, e quando a pessoa aspira aquele pelo, meu menino mais velho aqui tem uma alergia danada. Quando ele vai na casa do meu cunhado, ele volta todo com o nariz tapado, espirrando. Então é bem complicado, né? Meu cunhado tem lá 2 gatos em casa. Bom, beleza. Esporos de fungos. Então, quer dizer, nós não temos sossego época nenhuma, né? Eu falei aqui, né? Na época de inverno, quando tira lá os cobertores, na primavera, quando tem pólen, né? Mas também no verão, aqui nós temos um verão muito úmido, né? Então, aparecimento de esporos de fungo, esses locais que acabam, depois dessa chuvarada que teve agora, eu duvido que tem alguma casa que não tem pelo menos um focozinho de mofo ali, né? Então, para quem tem rinite alérgica, isso aí é terrível. Então, praticamente todas as épocas do ano. Chega agora o outono, é o outro período complicado, porque o ar vai ficando muito seco, né? À medida que vai ficando seco, vai ocasionando também crise de rinite. Beleza? Outras causas, né? Essas não inalatórias, né? É o caso de alguns alimentos. Quem tem alergia a alguns alimentos pode ter a manifestação dessa alergia na forma da
da rinite ali na via aérea. Alergia a leite, né? Alergia ao chocolate. Essa é uma pessoa muito triste, né? Uma pessoa que tem alergia a chocolate. Não pode ser uma pessoa feliz, né? Então, alergia a chocolate, alergia a tomate, a crustáceos, né? Muitos crustáceos têm muitas aminas vasativas que são altamente alergênicas, né? Tem alguns alunos meus, inclusive, que já me relataram que eles têm uma alergia a estudo, né? Quando eu começo a estudar, começa a dar uma vontade de chorar, começa a escorrer lágrima, né? Então, também esse tipo também não é inalatório, não, tá? Bom, outros tipos aí também comuns, né? Pode provocar. Infecção do trato respiratório, isso nós já dissemos aí, né? Por vírus, principalmente adenovírus e por algumas bactérias. A inspiração de ar frio, né, que a gente já disse aí, e aí não é só do ar-condicionado, né? As pessoas também, não sei se alguém já teve a oportunidade de ir para um lugar mais frio assim, né? Mesmo aqui dentro do Brasil, quando você vai lá para o sul, né, você começa, o primeiro sintoma que aparece quando você está num lugar frio, o nariz começa a escorrer, né? Então, alguns sinais que vão aparecendo aí, rinite provocada por fator térmico, né, no caso aqui, seria um fator físico, frio, né? Rinite emocional, né, os fatores emocionais. A pessoa começa também a se emocionar ou chorar, vamos falar, né? A pessoa começa a chorar, muito raramente não vai ter reflexo também ali na região nasal, com entupimento nasal, nariz escorrendo, né? Ou quando está com uma crise mesmo de estresse, um estresse emocional muito grande, pode ter uma manifestação também de rinite. Fumaça de cigarro. A fumaça de cigarro, hoje em dia, graças a Deus, reduziu-se muito, né? A ao fumo, né? A fumaça de cigarro. Mas, quando eu fiz faculdade, por exemplo, era permitido se fumar dentro de sala de aula. Os professores fumavam dentro de sala de aula. Já imaginaram o que era isso? Se fosse ali no Pitágoras, uma sala fechada, e muitas vezes estava com chuva, janela, tudo fechada, e gente fumando lá, professor, aluno, tudo fumando ali dentro, né? Inalação de sprays, né? Então as meninas que vão em salão de beleza e muitas vezes usam aqueles sprays fixadores de cabelo, não sei o que lá das quantas, né? Ou quem trabalha ativamente em pintura de carro e tudo mais, né? Que usa tinta spray, né? Então são essas partículas em suspensão, muitas vezes os solventes envolvidos neles podem desencadear ou uma crise alérgica ou uma irritação direta. E aqui um fato interessante, né? O ácido acetilsalicílico, né, um dos principais nesse aspecto, mas outros AINE também, outros anti-inflamatórios não esteroidais, eles podem provocar crises de rinite. Olha que doideira, né? Como que é isso? Bom, vamos só lembrar um pouquinho dessa... Vocês lembram um pouquinho daquele processo inflamatório, né? Então, eu tive qualquer agente desencadeante lá, né, do processo inflamatório, e eu faço, tem a degranulação, né, quebra de células, degranulação de mastócito e tal, e liberação, então, de fosfolípides da membrana celular. Esses fosfolípides são quebrados pela fosfolipase, principalmente a fosfolipase A2, e vão dar origem, né, esses fosfolípidos sendo quebrados, dá origem a ácidos graxos livres, alguns ácidos graxos, entre eles o ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico pode seguir dois caminhos, né, o caminho das ciclooxigenases ou o caminho da lipoxigenase. O caminho da ciclooxigenase vai levar à produção de prostaglandina, prostaciclina, né, prostaciclina aqui, ó, tromboxano e outros tipos de prostaglandina aqui. Certo? E esses todos aqui estão envolvidos no processo inflamatório. Beleza. Entretanto, quando eu uso o ácido acetilsalicílico ou o outro AINE, eles vão bloquear a ciclooxigenase.
Ué, professor, mas isso não é bom? Será que eu estou bloqueando a síntese de prostaciclina, prostaglandina e tromboxana, né, que são mediadores da inflamação? Né? Então, seria interessante, né? Só que não, né? O que ocorre? Esse ácido araquidônico, ele continua sendo produzido na mesma quantidade, né? Ele sendo produzido na mesma quantidade, se ele não encontrar esse caminho disponível para ser metabolizado, ele só pode seguir o caminho da lipoxigenase. Na lipoxigenase, o produto final deles vão ser os leucotrienos. Tá? Esses leucotrienos, eles fazem o quê? Vasoconstrição, né? Broncoespasmo, aumento da permeabilidade vascular em determinados locais. Aqui, vasoconstrição na região brônquica, né, no pulmão, broncoconstrição também, então a pessoa, se for asmática, vai desencadear uma crise de asma, e essa aumento de permeabilidade vascular na região aqui da mucosa nasal. Então, desencadeia, né, pode desencadear aí uma crise de rinite ou de asma se a pessoa for asmática. Ok? Quando eu falei ali de vias aéreas superiores, infecções de via aérea superior, falei de sinusite, rinite, otite, mas essas três patologias, elas têm uma íntima relação com a asma. Uma pessoa que tem asma, ela tem uma 73% de chance, pelo que eu li, de ter também, né, o melhor dizendo, quem tem asma, né, 73% das pessoas que têm asma tem também rinite, né, e sinusite associada. Né, então, são patologias que andam muito juntas. Né, então, é preciso tomar cuidado aí. Bom, o que provoca, né? Como é que acontece esse processo aí, então, da rinite alérgica propriamente dita? Então, aqui eu tenho um desenhozinho, esse desenhozinho aqui é do antígeno, tá? Esse aqui vai ser o antígeno. Antígeno, então. Antígeno. Esse antígeno aqui é um antígeno inalatório, por exemplo, né? Ele veio aí no ar e ele, então, como ele já era conhecido meu, eu já tinha me exposto a ele, né? As imunoglobulinas, né? Das IgE, né? IgE vão, então, se ligar a ele. Esse G aqui é minúsculo, tá? As IgE vão se ligar a ele. Duas fecham, e aí elas entram em contato com receptores nos mastócitos, olha só. Ativam esses receptores e induzem a degranulação do mastócito. Só para lembrar, o mastócito é uma célula rica em grânulos, né? Grânulos que contêm aí diversas substâncias, como a que está dizendo aqui embaixo, ó, a histamina, a heparina, a triptase, quimase, carboxipeptidase, a catepsina G, né? Então, diversos mediadores aí de processo inflamatório, que vão agir em processo coagulatório, tá? Mas a principal aqui nesse primeiro momento é a nossa amiga aqui, a histamina. Então, nesses primeiros 5 a 15 minutos de exposição, a liberação desses mediadores, a histamina é um grande vasodilatador, ele também aumenta a permeabilidade dos vasos e vai possibilitar, então, o processo inflamatório necessariamente começar aí, né? Eu tenho, então, aqui o mastócito, né? Mastócito, então, uma célulazinha cheia de grânulo. Então, eu tive contato lá com o meu alérgeno, o alergênio
Vamos colocar ele aqui de verde. Então, esse alérgeno vai aparecer ali, fazer ele aqui, né, uma substância alérgica aqui qualquer. E ele vai ser, então, captado, vai ser acoplado ali pelas imunoglobulinas, tá? Então, essas imunoglobulinas aqui vão se ligar a esse alérgeno e vão acoplar com o mastócito. Beleza, esse mastócito aqui, por sua vez, ele fica com a membrana instável, né? E aqui essa membrana vai começar a degranular. Daqui começam a sair esses grânulos de histamina, tá? Então, abre aqui, né, e começa a liberar esses grânulos de histamina. Ao liberar esse glânulo de histamina, né, eu tenho lá os meus vasos periféricos, isso aqui está acontecendo lá na parte da mucosa, né? Então, eu tenho muito vaso sanguíneo ali também. Então, os vasos estão ali passando por ali um vaso sanguíneo. Esse vaso, então, ele tem, né? Vou colocar aqui o calibre dele aqui, tá, beleza. Então, ele tem lá as suas células, né? As célulazinhas que estão compondo ele lá. Beleza. Aqui eu estou desenhando como se fosse um corredor, mas é um tubo, né? Então, vocês lembram que essas células são células epiteliais aqui, né? Do endotélio dos vasos. Então, essas células, como toda célula epitelial de tecido epitelial, são células que a gente chama de justapostas, ou seja, elas praticamente não têm espaço entre elas, né? Elas são bem juntinhas. Por isso elas são muito boas para revestimento. Só que na hora que essa histamina entra em contato, então, com esse vaso, o que vai acontecer? Deixa eu só pegar aqui, então, o vaso está desse jeito aqui. Vou pegar uma borracha aqui e apagar só essa parte aqui. O que ocorre nesse caso? Ocorre, então, volta aqui. Ocorre, então, o aumento do calibre desse vaso. Então, a gente diz que houve aqui uma vasodilatação. Então, as célulazinhas lá. E outra coisa, essas células começam a se espaçar mais. Elas ficam um pouquinho mais distantes uma da outra. Tá? Então, está aqui, ó. Essa está aqui. Elas estão um pouquinho mais distantes. Tá? Bom, lembrando, o fluxo sanguíneo está rolando por aqui, né? Vamos dizer que está nesse sentido aqui. Beleza. Aqui dois eventos vão acontecer, tá? Deixa eu pegar aqui uma outra cor para representar os meus leucócitos. Tá? Vamos pôr cinza aqui, vamos ver se vai aparecer. Vai ficar legal. Então, eu tenho ali os meus leucócitos. Os meus leucócitos estão passando nessa região aqui. Tá? Eu tenho meus leucócitos passando aqui. Quando eles percebem o sinal ali da histamina, porque a histamina tem uma propriedade, essa propriedade é conhecida como quimiotaxia, que é essa característica dela fazer o quê? Ela caiu aqui na corrente sanguínea também, né? E ela, então, ela serve como um sinal para os leucócitos que estão passando ali. Eu vou fazer uma ampliação aqui do desenho aqui embaixo, só para poder a gente entender melhor o processo aqui. Então, aqui embaixo, ó, é o mesmo desenho, tá? Então, eu tenho o vaso, aqui as células, tá? Ó, essa célula fecha redondinha aqui. Uma fechou redondinha, a outra não. Então, vou imaginar que elas estão, né, essa aqui é a parede do meu vaso lá, né? Então, eu estou com o vaso dilatado e estou com o vaso também com aumento da permeabilidade. Estão percebendo que as células agora não se encontram mais ali.
né? Beleza. Voltemos ao meu leucócito lá. O que acontece com o meu leucócito? Bom, meu leucócito aqui, ó, aqui ele vai fazer o quê? Ele vai perceber esse sinal e ele meio que ele vai chegando para a beirada da célula. A gente chama isso de marginação, tá? Ele vai marginando ou margeando essa célula. Chega uma hora que ele adere e ele começa o processo de rolamento até essa adesão e depois ele começa a se espremer entre essas células desse vaso, tá? Até que ele vai sair lá do outro lado, aonde está acontecendo o processo, o início ali do processo inflamatório mesmo, tá? Então aqui, ó, tá rico em histamina. A histamina está lá. Ela também foi a responsável por ter chamado esses leucócitos ali. Esse leucócito ainda tem uma outra característica, tá? Eles são, todos eles, neutrófilos, tá? A sua maioria. Neutrófilo ele tem um núcleozinho trilobulado aqui assim. Então a gente chama de polimorfonucleares. Então nesse processo normalmente você tem muito polimorfonucleares presentes ali. Então a notação é fagocitária ali, obviamente que isso vai envolver depois também a liberação de outras citocinas ali na região. Tá? Esse processo aqui de saída do nosso amigo neutrófilo ali da coisa, a gente chama de leucodiapedese. Leucodiapedese. Então, nesse processo, é a saída do leucócito, né? Essa diapedese, essa saída do vaso. Leucodiapedese. Mas não é só o leucócito que está saindo ali, não. O que está saindo mais ali? Deixa eu pôr aqui em azul clarinho aqui. O que eu tenho aqui também acontecendo no meu sangue aqui? Né? Eu tenho o componente líquido do sangue, que é o plasma, né? E o plasma também começa a sair aqui, tá? Então, essa saída do plasma, né, é líquido que está saindo aqui. Né? Então, eu estou aumentando a concentração de líquido aqui no exterior do vaso. Né? Isso é chamado de, vou colocar aqui, plasmodiapedese. Tá? Então, a mesma coisa, saída de plasma do vaso. Pô, quando sai líquido do vaso, obviamente que isso aqui vai estar associado ao quê? A edema. Depois nós vamos falar lá dos sinais, vamos lembrando o que está acontecendo. Né? Aqui em cima, ó, na leucodiapedese, o que vai ocorrer aqui? Aqui, ó, eu vou ter, então, nessa leucodiapedese, eu tenho, então, liberação depois, né, de citocinas. Citocinas, que são pró-inflamatórias, mas que elas vão estar envolvidas com a dor, né, aumento da elevação da algesia, e também, né, consequente, né, devido ao aumento da sensibilidade dos receptores ali da região. Isso daqui vai levar, né, como consequência também, né, aquela irritação vai levar ao prurido. Né? Então, aquela sensação de coceira ali no nariz, né,
Então, ó, vamos marcar aqui em volta desses principais sinais aqui, né? Prurido. Tá, então já falamos aqui do edema, ó. Do edema. E prurido. O edema leva duas consequências aqui, né? Ele vai levar a coriza, que é o nariz escorrendo, tá? Então, todo mundo já sabe o que já teve aqui. E vai levar também a obstrução. Só tirar esse aqui do lugar que está me atrapalhando. Obstrução nasal. Tá? Então, eu tive um aumento da produção de líquido ali naquela região, e por isso aparece a coriza, e o edema faz com que haja o fechamento ali da fossa nasal, levando então a essa obstrução nasal. Então, dos principais sintomas aí estão relacionados justamente com esses dois processos. Ah, uma coisa importante que eu estou esquecendo aqui, né? O prurido é sinal desse quadro aqui também, né? A consequência desse quadro, mas tem um outro que é fundamental aqui na rinite, né? Que é o espirro, né? Então, ó, todo o processo, ou todos os sinais e sintomas ocasionados aqui todos os sinais, né? Ocasionados aqui pelo processo alérgico, estão representados aqui por dois mecanismos, basicamente, a leucodiapedese e a plasmodiapedese. Estão levando a edema, levando a coriza com obstrução nasal, né, essa plasmodiapedese, e a leucodiapedese com a liberação de citocinas, que vão aumentar a sensibilidade dos receptores, levando a prurito e ao espirro, né? Tudo isso aqui é decorrência lá da ação do meu antígeno lá em cima, né? Ligando com IgE, e a IgE, então, ligando ao mastócito, provocando degranulação dele, e todo esse processo de migração aí, né? De célula e tudo mais. Bom, aqui é um outro slide mostrando, então, algumas etapas aí, né? Porque, como eu disse, não há ninguém que vai ser alérgico no primeiro contato, né? Então, imunologicamente falando, é necessário haver primeiro uma sensibilização, tá? Ocorre normalmente uma resposta imediata para aquele primeiro caso, mas depois tem uma resposta tardia, né? Então, aquele primeiro contato é basicamente mediado lá por mastócito mesmo, mas no processo inflamatório posterior, numa resposta, num contato posterior com o antígeno, eu já chamo de resposta tardia. Eu já desenvolvi uma memória aqui, né? E eosinófilos que estão no sangue, que também tem grânulos cheios de histamina, aqui no caso principalmente heparina, né? Então tem série né? E outras citocinas, né? Produtores vorazes aí de leucotrieno, então eles vão induzir aquele processo inflamatório que eu acabei de desenhar lá, tá? E vai levar aos sintomas. Então eu tenho dois processos, depois que eu tive a sensibilização, que eu estou produzindo IgE, né? Eu vou ter esses dois processos acontecendo, né? Eu tenho uma resposta imediata e tenho uma resposta tardia. Todos os dois contribuindo para o aparecimento, então, da inflamação e, consequentemente, dos sintomas característicos aí da rinite, tá? Muito bem, aqui é uma tabela dos principais mediadores do processo alérgico nas vias aéreas. Então, como a gente já tinha dito aqui, né? Nossa amiguinha liderando aí a tabela aí é a histamina, né? Eu acho que ela, vou colocar até o número 1 para ela aqui, que é um dos principais envolvidos. Tanto é que muito da terapêutica está relacionado justamente com ela, né? Então, o que ela produz? Né? A gente falou aí, ó, vasodilatação,
aumento da permeabilidade vascular, com consequente, né, essa sensibilização, né, aumento da sensibilização levando ao prurido, aumento da atividade glandular, né, da secreção glandular, levando também à produção de mais muco, né, e estímulo da terminação nervosa, que vai levar lá ao espirro, né? Muito bem. As prostaglandinas, que a gente disse aí, são provenientes aqui, número 2 para elas, provenientes então da degradação do ácido araquidônico, né? Colocar com C mudo aqui, do ácido araquidônico, então levando também, aumenta a permeabilidade vascular, que as prostaglandinas também têm ação sobre os vasos, né? Também são vasodilatadoras. E também são sensibilizadoras. As prostaglandinas têm uma coisa interessante. Elas são hiperalgésicas. Aqui já não dá para escrever tão bem quanto lá, no Excel. Hiperalgésicas. O que é hiperalgésico? Eles aumentam a sensação dolorosa, tá? Mas elas por si só não produzem dor. Tá? Outras citocinas podem produzir dor, como é o caso, por exemplo, da bradicinina, tá? Então ela produz dor. A prostaglandina só aumenta essa sensibilidade. Consequentemente, o receptor estando mais nervoso ali da região, estando mais suscetível, né, com maior sensibilidade, ele vai ter também o prurido associado ali, tá? Pelo próprio processo que está acontecendo na região. Os leucotrienos, também expliquei, também são derivados do ácido araquidônico, só que metabolizados não pela COX, mas pela LOX, certo? Então, o que é que eles fazem? Eles são recrutadores, são quimiotáxicos, né? Eles têm quimiotaxia, recrutador de eosinófilo, que é um outro tipo de leucócito, né? Eles reduzem a morte programada, a apoptose desses eosinófilos, mantendo-os por mais tempo. Então, num processo alérgico, se eu pego um exame de sangue de uma pessoa que está num processo alérgico ativo, eu vou ter aumento, né, de eosinófilo. Pode verificar que eu vou ter aumento de eosinófilo. Duas causas normalmente levam ao aumento do eosinófilo. Ou é um problema alérgico, ou geralmente uma parasitose. Nos dois casos, eu vou ter elevação. Aumento da produção de citocinas, as interleucinas, tá, principalmente. O aumento da permeabilidade vascular, já citei, vasodilatação e edema, aumento da secreção do muco pelas células caliciformes. Então, tudo isso daqui levando, né, e leucotrieno no pulmão, então, é terrível, né? Redução do batimento ciliar. As nossas células ciliadas, né, que tem nas vias aéreas, elas fazem o quê? Elas vão movimentando esse muco que a gente vai produzindo. Eu li que a velocidade desse trânsito, né, do muco é de 0,5 centímetro por hora, se não me engano. Ou de 1 centímetro por hora. Agora não estou lembrado direito. Mas há essa movimentação que vai fazendo então esse deslocamento do muco. Se eu reduzo esse muco, eu vou acumular secreção no meu organismo, na minha via aérea. Então isso daí vai produzir a coriza, vai produzir todo aquele quadro, né, de edema. E se for no pulmão, pior ainda, né, vai dar, né, dificuldade respiratória e por aí vai. Né? Gente, muito disso que eu estou explicando aqui hoje, né, dessas reações alérgicas, de reação inflamatória, são as principais causas de morte pelo Covid-19. Né? Quem é que está matando? Né? É o vírus. Né? Não é, o vírus está provocando o processo inflamatório. Ele mata porque a inflamação fica num nível tão grande, eu tenho edema pulmonar, eu tenho broncoconstrição. Aí, com isso, é muito muco, pouca superfície de troca gasosa, a pessoa entra numa insuficiência respiratória aguda. E nesse caso, né, como tem sido muito difícil reverter o quadro, as pessoas têm morrido. Né? Muito bem. Vamos lá. Quadro clínico, né? Um dos principais
e muitas vezes o único sintoma da rinite, né? Que é o espirro. Né? Eu pus ali o atim, né? Dos 7 anões, né? Então, até eu brinco, falo que os 7 anões eles são classicamente, dá para poder ilustrar praticamente toda a farmacologia da rinite ali, né? Que eu tenho das vias aéreas de forma geral. Eu tenho o atim que tem rinite, né? Tem rinite alérgica. Nessa cena, inclusive, aí, um deles lá dá o dengoso, dá ele uma flor para cheirar, então o pólen da planta, ele começa então os espirros. O espirro dele é poderoso, né? Eu tenho o soneca é que estava usando, né? Provavelmente tem também rinite, e estava usando os antihistamínicos, né? Aqueles antihistamínicos mais antigos, né? Da época dele lá, que provocavam muito sono, né? Como a dexclorfeniramina, a prometazina. Então, eram fármacos que eram empregados antigamente. Já o Dunga, né? O Dunga tem uma cena que ele engole um sabonete e começa a sair bolinha pelo ouvido, né? Então ele tem perfuração timpânica, né? Então a única forma disso acontecer é se tiver perfuração timpânica, que aí a tuba auditiva vai fazer comunicação com o pavilhão auditivo, né? Então aí dá para sair. Então quer dizer, ele tem otite média grave, né? Um caso de otite média bem grave. Então dá para poder falar de farmacologia das vias aéreas superiores só com 7 anões. Então, esses espirros, eles frequentemente são um tipo de espirro que a gente chama de espirros em salvas. Em salvas. Por que em salvas? Vocês já foram em algum lugar, terminou o espetáculo e vocês deram uma salva de palmas para o indivíduo, né? Salva é quando é uma palma atrás da outra, né? Então, várias palmas uma atrás da outra é uma salva de palmas. Um espirro seguido do outro é uma salva de espirros, né? Ou quando eu quero homenagear alguém, né? Morreu no enterro lá, não dá uma salva de tiros para aquela pessoa, né? Então, são vários, né? Em sequência. Então, normalmente, é um dos sinais mais marcantes da rinite, essa sequência de espirros, que às vezes fica lá, o povo fica falando assim, saúde, 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 você nunca consegue terminar de espirrar, né? Muito bem. Outra coisa, a coceira, né? Eu sou típico, toda hora estou coçando o nariz, né? Então, prurido, uma coceira muito intensa, né? Que pode também estender para a região ocular, como eu falei, produzindo inclusive irritação ali, aquela vermelhidão, né? No canal auditivo externo e até mesmo no lábio superior. Quem nunca teve aquela vontade de coçar por dentro a garganta ali quando tem uma crise de rinite, né? Você fica fazendo com a língua assim e tentando coçar, mas é uma coceira tão desconfortável que você não consegue parar de sentir, né? Então, é um quadro também, o prurido também é um sinal bastante importante aí do quadro aí. No caso, o prurido, ele não é sinal, ele é sintoma. Tá? O espirro é sinal, eu posso contar o número de espirros que a pessoa deu. Coriza, né? E essa coriza ela tem uma característica, ela geralmente na rinite, ela é aquosa, né? Ela pode inclusive gotejar, pingar mesmo. Então, como eu falei, né, para quem já foi em lugar frio, muitas vezes você nem sente que está escorrendo, né? De repente você vê o nariz pingando, né? Então é uma característica também da rinite. Só que com o passar do tempo, principalmente se houver associado a essa rinite uma infecção bacteriana, ela pode espessar, né, vai ficar mais grosso e muitas vezes vai ganhando aí, né, uma cor esverdeada ou até mesmo amarelada, se tiver pus aí envolvido, né, se tiver uma infecção por bactéria, então é bastante comum aparecer também a cor amarelada. A obstrução nasal, né? Bom,
A obstrução nasal, né, que não raramente acomete também, muitas vezes é o único sintoma apresentado. Essa obstrução nasal faz com que a pessoa, ali com a Bob Esponja, né, passe a respirar só pela boca. Né? Então, muitas pessoas, crianças que têm rinite alérgica crônica, né, ou rinite crônica, elas podem se tornar respiradores bucais e, consequentemente, isso pode levar até a deformação facial. Né? A pessoa começa a respirar, dorme de boca aberta, respira, e isso faz com que os dentes fiquem projetados para fora, haja um encurtamento do nariz, né? Porque vai subindo a face, é como se a pessoa comprimisse o nariz para poder aumentar a capacidade respiratória, mas é difícil, né? Como está obstruído, começa a respirar pela boca e começa a projetar os dentes para fora. O exemplo clássico, quem quiser, né, pensar num respirador bucal, lembra do Ronaldinho Gaúcho, né, por exemplo. Aquilo ali, com certeza, na infância foi um respirador bucal. Tá? Bom, pontos importantes para o diagnóstico, né? Já falamos dos sintomas, mas hoje já são 10 horas. Tá? Eu vou acelerar aqui, mas isso aqui basicamente nós já falamos tudo, né? A questão da IgE, alguns resultados de exames e tal. Na terapêutica, as medidas não farmacológicas, né? O controle ambiental, então tirar poeira, tirar cortina, tirar tapete, evitar cheiro forte, os cobertores de lã, praticar exercício físico, tá? Então, para melhorar a capacidade respiratória. O uso de aparelho, né, desse para esterilizar o ar, principalmente para os ácaros, costuma funcionar num raio bem pequeno, próximo da cabeceira do leito, eles acabam ajudando. Não resolve tudo não, mas ajuda. O tratamento farmacológico, basicamente, os antihistamínicos são o principal utilizado aí, na substância utilizada, principalmente os anti-H1, os histamínicos. Então, eles têm 3 tipos, né? Anti-H1, anti-H2, e tem também uma classe de anti-H3, mas os anti-H1 é que leva a alívio desses sintomas, né? Principalmente aí, nos casos das rinites intermitentes, né? Persistentes, leves e moderadas, então eles são bastante usados. Eles podem ser associados a outras classes de medicamentos, como os corticoides. Os corticoides, depois, se vocês quiserem, eu falei para a turma de processo inflamatório, de fiscal de processo inflamatório. Se vocês quiserem, depois eu entro um pouquinho no corticoide. Né? Corticoide tópico, tá? Não precisa tomar o sistêmico, não. E alguns antileucotrienos, como o montelukast, tá? que é um antileucotrieno. A gente viu a importância do leucotrieno no processo aí também. Portanto, os antihistamínicos eles devem ser considerados aí superiores aos antileucotrienos, né? Embora sejam inferiores aos corticoides tópicos nasais. Aqui algumas apresentações dos clássicos, dos mais antigos, aqueles que eu citei aqui, né? A dexclorfeniramina, a prometazina, que provavelmente lá o Atim, lá, o anãozinho, tomava, né? Aqui já os de segunda geração, a desloratadina, né? Tá, o mais importante, a ebastina ali também. Né? Então, são a loratadina, então são os mais comuns. E os de uso tópico, né? Cetotifeno, então alguns aí que são usados também na forma de spray nasal. Né? Muitos deles associados, alguns agora têm associados aí a descongestionantes nasais. Então, o descongestionante ele ajuda como? Eu já até expliquei ali, né? Ele promove uma vasoconstrição. Havendo vasoconstrição, vai ocorrer diminuição da produção de muco ali naquele lugar, né? Diminui o edema e com isso a pessoa respira melhor, para um pouquinho a coriza, né? Então, mas é bem sintomático só, tá? Um dos mais usados são aqueles que contêm a pseudoefedrina, que é um enantiômero da efedrina. Tá? São divididos em 2 grupos, né? os orais e os tópicos intranasais. Tá? Pode ser tomado em alguns descongestionantes dessas formas aí para quem tem rinite, aí, os comprimidos, noite e dia, né? Não vou fazer propaganda aqui não. Mas a efedrina, a fenilefrina, e por aí vai. Na fazolina,
Então, são alguns dos mais importantes aí. Os corticoides, né? Então, tem os corticoides, eles agem sistemicamente, né? Ou na região. Eles entram na célula, lá eles se ligam no receptor, esse receptor vai para o núcleo. Lá no núcleo, eles aumentam a expressão gênica do gene que produz receptor beta-2 adrenérgico. Isso faz com que ocorra uma ação broncodilatadora e na região ali da mucosa, né, principalmente. Eles inibem a formação de proteínas iniciadoras, né, que são responsáveis pela expressão gênica, principalmente daquelas citocinas irritatórias ali que promovem todo aquele processo, a mediação do processo inflamatório. Aqui eu estou mostrando esse mecanismo, então ele entrando na célula, se ligando ao receptor, esse receptor indo então lá no núcleo e diminuindo a expressão gênica ou aumentando, dependendo de qual local ele se ligar. Os intranasais, né, também são drogas muito efetivas e principalmente para a prevenção, eles são de grande utilidade, tá? Então, se você vai para um lugar que sabidamente você vai se expor a um alérgeno que você tem, né, sensibilidade a ele, é melhor você fazer uma profilaxia usando, então, o corticoide nasal, tá? Para crianças também, na hora de dormir, né, é muito importante colocar, porque o leito, como eu disse, é geralmente o local onde ele vai estar mais exposto a esses alérgenos, né? São usados também, né, para o controle da congestão nasal. Esqueci de falar. Os antihistamínicos, normalmente, eles não têm boa ação na congestão nasal. Nos outros sintomas, sim. Mas, no caso, os corticoides, eles têm boa ação e são considerados fármacos de primeira linha aí no tratamento, sendo mais efetivo, inclusive, do que os próprios antihistamínicos. Ok? Aqui a ordem deles aqui, né, por ordem decrescente de potência. Um dos mais usados e distribuídos no setor público é a budesonida, né? E apesar de tudo, ainda está lá no penúltimo lugar, né? A beclometasona é usada mais para asma, na forma das bombinhas, né? Mas intranasal é a budesonida, o mais usado no SUS. Né? A fluticasona, muitas vezes, é prescrita aí pelos médicos, muito mais cara do que os fármacos, né? Esses que são distribuídos aí no SUS, mais eficaz, mas mais caro. Né? Então, lembrando, a fluticasona ela tem dois sais, o propionato e o furoato, né? E os dois têm potência diferente. Aqui também, né, esteroides tópicos nasais, aí, as potências relativas e as idades onde eles são permitidos, né? E por hoje é isso. Na próxima aula, então, nós vamos falar do caso então, de sinusite, e eu vou entrar, como no tratamento da sinusite estão envolvidos os beta-lactâmicos, eu falo dos beta-lactâmicos. Como algumas sinusites são alérgicas também, ou têm fundo alérgico, eu vou também voltar e falar um pouquinho mais sobre os antihistamínicos especificamente.